Fala galerinha, bom dia meu povo, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos seguir naquele nosso impulso, naquela nossa situação de sempre, a gente acordar de manhã disposto, super animado, aquela alegria total que eu sei que vocês estão sempre, né? Então vamos nessa, né? Por que não? Eu sei que eu não estou mentindo, estou falando a verdade, vocês me amam, tá olhando aqui pela câmera. Então vamos iniciar a nossa aula, meu povo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância, apesar de não ser um assunto tão divertido. Eu sei, eu entendo vocês. Eu sei que quando a gente fala sobre planta, né? Vocês estão cansados de ouvir sobre planta, mas é importante. E esse é um assunto bacana, porque a gente vai ver uma variação do que a gente já falou sobre raízes lá no primeiro ano, lembra? Que a gente falou sobre raízes pneumatóforas, raízes estranguladoras, grampiformes, enfim. Agora nós vamos falar de um assunto de raiz, mais especificamente sobre estrutura morfológica, tá? E antes da gente iniciar mesmo sobre essa estrutura morfológica, vamos dar uma lembrada aqui sobre a estrutura anatômica da raiz. Então a gente sabe que a raiz ela é dividida basicamente em 5 partes. A primeira parte é conhecida como colo, tá? O que é o colo? É a base de transição entre a raiz e o caule, tá? Então, ó, eu tenho colo e acima o caule. Abaixo do colo eu tenho a raiz submersa, tá? E aí vamos lá. Na raiz ela é dividida em 4 zonas, 3 zonas. A zona suberosa ou zona de ramificação. Aqui nós estudamos, quando nós falamos dessa área de estudo de raiz, nós temos que lembrar que nós estudamos como regra geral as raízes dicotiledôneas, as raízes axiais, ou seja, raízes que possuem um eixo central e possui suas ramificações, tá? Então aqui a gente está exemplificando uma regra geral que é a utilização do estudo de raízes de dicotiledôneas, raízes axiais, ok? Então vamos lá. Eu tenho a zona suberosa, que é essa zona de ramificação. Além do eixo central, eu tenho essas ramificações. Eu tenho a zona pilífera ou zona de absorção, que é a região da raiz aonde vai ocorrer a maior quantidade de absorção de nutriente e de água, tá? Águas e sais minerais. A raiz absorve água por outras regiões? Sim, não somente pela zona pilífera, mas ali é onde ocorre a maior quantidade de absorção desses nutrientes, dessa água, ok? Nós temos a zona lisa ou então zona de crescimento, que o próprio nome já diz. É uma zona do local, a parte da raiz onde o crescimento ocorre constantemente. É uma região extremamente rica no que nós já falamos e já estudamos de células meristemáticas, ou seja, células jovens, células em formação, tá? Porque é uma região que está sempre crescendo, que está em crescimento constante, então ali é rica em células meristemáticas. E na ponta dessa zona lisa, na ponta da raiz, nós temos uma estrutura chamada de coifa. O que é a coifa? A coifa é uma região, uma capa de proteção para essa zona de crescimento. Imagina que assim, a zona de crescimento, a zona lisa, como eu falei, é uma região de células meristemáticas, células jovens. Então, por serem células jovens, são células ainda muito fininhas, muito sensíveis. E a raiz não cresce para baixo? A sua grande maioria, nem todas, mas sua grande maioria das raízes, né, a parte axial, o eixo, vai crescendo para baixo. E isso vai fazendo atrito com o solo. Esse atrito com o solo danifica a raiz. Para que não haja esse dano na raiz, foi criada, né, foi uma estrutura especializada pela raiz, a criação dessa coifa. Uma capa protetora, uma capa suberosa, rica em células de proteção, rígidas, que permitem com que essa raiz perfure o solo sem danificar a sua zona de crescimento.
Beleza? Então aqui a gente deu uma resumida para a gente poder entender e lembrar novamente as estruturas da raiz, estrutura anatômica externa, tá? E aí agora nós vamos entrar no nosso estudo, que é sobre raiz, histologia vegetal sobre a raiz, a morfologia interna da raiz. Ok? E aí nós vamos falar sobre a estrutura interna, sobre a absorção de água, absorção de minerais e para que servem esses minerais, ok? Então vamos nessa aí no próximo slide. Aqui eu tenho duas estruturas separadas. Eu separei a estrutura morfológica das plantas, das raízes de dicotiledônia, que é essa que vocês estão enxergando aqui na esquerda, e à direita, raízes de plantas monocotiledôneas. Qual a diferença de uma para outra? As dicotiledôneas possuem raiz com formação axial, ou seja, um eixo central e possui suas ramificações. Nas monocotiledôneas, nós não temos raiz axial, nós não temos um eixo central, nós temos simplesmente uma raiz ramificada. Ela é uma cabeleira, que a gente chama, né? Porque ela não tem um eixo principal. Aqui nesse caso, nós nas monocotiledôneas estamos demonstrando uma planta de milho, né, um pezinho de milho, e aqui nas dicotiledôneas um feijão, um feijoeirozinho aqui, tá? Mas vamos nos concentrar aqui na raiz das dicotiledôneas, que mudou o nome, né? Antigamente chamávamos de dicotiledônia, agora são classificadas como eudicotiledôneas, beleza? A gente só acrescentou esse eu aí. Frescura, mas é necessário para a gente diferenciar algumas classificações. E aí vamos lá. O que a gente precisa entender dessa estrutura morfológica da raiz? Primeiramente, a gente tem uma camada mais externa. Essa camada externa tem o nome de epiderme, assim como a nossa também. O nosso tecido epitelial também tem uma primeira camada chamada de epiderme. E essa epiderme, assim como no ser humano, no vegetal também serve como forma de proteção. É a área de proteção da estrutura interna dessa raiz. É através da epiderme que qualquer tipo de infecção ou de qualquer impacto físico vai ser amortecido, vai ser recebido como forma de proteção. E também na epiderme é que vocês estão vendo que cada um desses essa membrana, né, essa película, essa camada da epiderme, ela é representada por um monte de quadradinho, tá vendo? Cada um dos quadradinhos. Cada quadradinho desse, obviamente, é uma célula vegetal, uma célula eucarionte vegetal. E uma diferença que acontece entre a epiderme vegetal para a epiderme animal é que as células epidérmicas vegetal se desenvolvem formando o que nós chamamos de pelos de absorção. São esses pelos de absorção que ajudam a raiz a realizar a absorção de água e dos nutrientes, de sais minerais. Assim como no ser humano nós temos uma estrutura que é um pouco parecida, no nosso caso, o intestino. Lembra quando a gente fala do intestino, que dentro do intestino existem pequenas vilosidades, né? Que nós chamamos de microvilosidades. São pequenas elevações na mucosa do intestino que servem para absorção, ajudar a aumentar a capacidade de absorção, tanto de água quanto de nutriente. Na célula vegetal é exatamente a mesma coisa, só que cada uma dessas células aqui pode ou não, tá? Cada uma das células epidermáticas, né, da epiderme vegetal, pode ou não se transformar em um pelo absorvente. E esse pelo absorvente, ao contrário do que muitos pensam, é uma célula, ou seja, é uma estrutura unicelular. As pessoas, algumas literaturas, alguns livros, alguns professores até alegam ser uma estrutura pluricelular devido ao crescimento.
Mas aquilo não é um processo mitótico. A célula não está se dividindo. A célula está se especializando. Uma única célula deixa de ser uma célula padrão para ser um pelo absorvente, mas com apenas um único núcleo. É o que dá a característica de ser uma célula, literalmente uma estrutura unicelular. Beleza? Então, voltando aqui. Então, a gente tem a epiderme, que a gente já sabe que serve para proteção da estrutura morfológica interna da raiz. Mais adentro, nós temos diversas células aglomeradas que nós chamamos de córtex. O córtex é um aglomerado de células vivas, extremamente ricas em água e que servem como um meio de caminho, um meio de transporte dessa água e desses sais minerais que vão ser absorvidos pela planta, tá? Então imagina, voltando aqui, isso daqui é um corte transversal da raiz, tá? Imagina que a gente cortou a raiz aqui, no meio e a gente está vendo esse corte, beleza? Então o córtex é a área interna medular, né? Que nós chamamos, que nós temos como principal função o transporte de água, transporte de nutrientes até aonde precisa chegar, que nós vamos ainda falar sobre o nosso transporte de condução. Mais internamente, vamos entrando mais aí, nós temos uma outra estrutura chamada de endoderme. Essa é uma segunda camada do epitélio, né, da epiderme, que serve como um filtro, uma barreira para que ocorra a filtragem de nutrientes e de água quando necessário, entendeu? Então, quando a planta acha que precisa, ela vai absorver, vai liberar, esse filtro vai selecionar o que ela precisa e o que ela não precisa, tá? Mais adentro da endoderme, repara que a gente tem aqui uma estrutura meio roxa aqui, uma camadinha, um filamentozinho assim, bem fininho mesmo, roxo, que nós chamamos de periciclo. O que é o periciclo? O periciclo foram células que se especializaram junto da endoderme, aderidas à endoderme, produzir mitose constante para que haja o surgimento das estruturas que nós chamamos de raízes secundárias. Estão vendo essa ramificaçãozinha aqui do lado da raiz? Lembra que eu falei que nas eudicotiledôneas nós temos uma raiz com um eixo central, né? Por isso é chamada de raiz axial, e as ramificações. Essas ramificações, elas surgem dessa estrutura chamada de periciclo, tá? Então, elas estão extremamente ligadas em função ao transporte e absorção de água e nutriente da planta, tá bom? Após o periciclo, nós temos aqueles dois carinhas que nós falamos constantemente, todos os dias, toda hora, e que todo mundo já está mais do que cansado de saber, que são os tecidos de vasocondução, os tecidos de condução vegetal, que são os nossos amiguinhos xilema e floema. Quem é xilema e floema? Xilema, lembra que a gente sempre bota essa piadinha sem graça, que eu já estou até cansado de falar. Xilema leva a seiva para Shima. Sem graça demais. E o floema flui essa seiva para o restante da planta, para baixo. Então, xilema sobe, floema flui. Vai de cima para baixo. Beleza? E aí nós vamos entender mais ou menos como que ocorre esse processo de condução da seiva, né? O que a gente lembra? Xilema leva a seiva bruta, recém-absorvida do solo para a planta. E o floema já leva a seiva que nós chamamos de seiva elaborada, do topo da árvore, da planta, ou seja, da folha, para a raiz da planta. Mas, professor, precisa alimentar a raiz?
Lógico que precisa alimentar a raiz. A raiz absorve água e nutriente, mas ela absorve água e nutriente como forma de seiva bruta, levando para que a planta transforme aquilo em glicose, em outras substâncias como ferro, como molibdênio, como manganês, nitrogênio, enfim, outras substâncias que vão ser distribuídas para a planta realizar sua manutenção. Beleza? Tudo tranquilo até agora? Então vamos que vamos. Partindo para outro slide. Aqui nós já entramos no nosso sistema de absorção de água. Lembra lá do que a gente estava falando? Eu tenho a epiderme, eu tenho o nosso córtex, eu tenho o periciclo, xilema e floema aqui embaixo. Mas reparem que nós temos aqui duas setinhas coloridas, uma azul e uma outra vermelha. Por quê? Vamos entender agora aqui o sistema de absorção. Existem duas vias de absorção de água e nutrientes. Uma via é chamada de via apoplasto. O que é a via apoplasto? É uma via onde as águas e os íons de potássio, íons de cálcio, enfim, os nutrientes, vão ser absorvidas através do pelo absorvente e vão adentrar até o xilema e floema da planta via parede intercelular. Prestem atenção no que eu falei. Intercelular. Entre as células, tá? Então essa água, esses sais minerais vão ser conduzidos pelo córtex entre as células, no mínimo espaço que existe entre as células. Já na via simplasto, eu tenho a absorção de água e de nutriente passando intracelularmente, por dentro das células. Como que acontece essa passagem intracelular, que é o que vocês mais devem gravar e estudar? Intracelular acontece de uma forma que nós chamamos através de transporte ativo. Lembra que a gente estudou sobre formas de transporte? Passivo, assivo, passivo e ativo, osmose, difusão simples, difusão facilitada. Então, quando nós estamos falando sobre esse transporte de água, ocorre através do que nós conhecemos como osmose. O que é a osmose? Um meio hipotônico é levado para um meio hipertônico, ou seja, um meio que tem muito solvente e pouco soluto vai para um que tem muito soluto e pouco solvente. Então imagina assim, ó, preste atenção aí no slide, ó. A célula, essa primeira célula, tem pouco solvente, ou seja, pouca água. Mas o solo tem muita água. Então, eu preciso encher essa célula com água. Então, o meio hipertônico vem para o meio hipotônico. Essa célula que tinha pouca água, agora tem muita água. Tá? Então, eu passo a ter um meio com muita água e a próxima célula tem menos água. Então, agora essa célula que recebeu água vai passar para aquela que tinha pouca água. E aí a que tinha pouca água passa a ter muita água. E assim sucessivamente, uma célula atrás da outra, até elas chegarem ao floema. O floema ou xilema. Ou seja, uma célula recebe água, que passa para outra célula, que vai passar para outra, que vai passar para outra, até chegar no xilema e no floema. Isso é via simplástico, é a passagem, a transferência de água intracelular através de osmose. Beleza? Já na via apoplástica, nós temos somente um caminho através de difusão facilitada. É um transporte, a água é absorvida e as estruturas, as intercelularidades, ou seja, os espaçamentos entre as células, vão liberando espaço para que essa água passe.
Mas reparem que nós temos na via apoplasta uma divisão. Uma célula, uma seta passa intracelularmente. Outra seta não está passando por dentro da célula, está parando em uma rede chamada de bandas de Caspary. O que são as bandas de Caspary? A banda de Caspary, ela só ocorre em plantas dicotiledôneas, tá? Por quê? As células de Caspary, essa banda de Caspary, é uma proteção que só acontece nas dicotiledôneas, que possuem o seu endoderma, sua parede endodérmica, extremamente impermeável. Então, por serem impermeáveis, existe uma grande dificuldade da água ou nutriente passar por entre essas células, tá? Então a ligação dessas células são tão justapostas e a substância que preenche essa justaposta de célula, que são chamadas as substâncias são chamadas de lignina, são tão preenchidas que tornam elas impermeáveis. Então as dicotiledôneas criaram um mecanismo que são essas células especializadas chamadas de bandas de Caspary. Essas células são células que permitem a passagem de água ou de nutriente. Beleza? A gente entendeu? Numa boa aí, tranquilo? Eu sei que é meio confuso, mas revejam aí o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão compreender. E aí, esse é o sistema de absorção da raiz, tá? Então, absorve pelo pelo absorvente e ela vai ter esses dois sentidos, vias apoplásticas e vias simplásticas. Sempre vai ocorrer as duas vias, tá? Então, eu vou sempre ter absorção intracelular e sempre vou ter absorção intercelular. A diferença é que a quantidade de cada uma é específica, tá? O que é mais fácil? Um careca mergulhar a cabeça dele na água e continuar com a água na cabeça, ou o Axl Rose, sei lá, um tremendo de um cabeludo enfiar a cabeça dele debaixo d'água e continuar com água na cabeça. Quem é que vai ficar com maior quantidade de água na cabeça? O que tem cabelo ou o que é careca? Obviamente o que tem cabelo. Então essa que seria a nossa via simplástica, tá? Porque eu tenho meios de absorção. A minha via apoplástica é igual o careca que coloca a cabeça na água e quando levanta a água escorre pela cabeça. Beleza? Então vamos nessa. Próximo slide aí. Aqui nós já estamos entrando falando sobre o sistema de absorção de sais minerais. O que a gente precisa entender sobre a absorção de sais minerais? A absorção ocorre assim como ocorre com a água, daquele mesmo jeito lá que eu mostrei para vocês. Mas o que a gente precisa compreender? Nós temos sais minerais dentro da botânica, né, junto às plantas, conhecidos separados em duas grandes regiões. Duas grandes regiões não, duas grandes formas. Os macronutrientes e os micronutrientes. Quando a gente fala em macro, a gente tem ideia de que é nutriente grande, ou micronutrientes, que são nutrientes pequenos, mas não é isso. O entendimento de macro e micronutrientes é relacionado à quantidade de nutrientes absorvidos. Se eu tenho macronutrientes, é porque são esses os nutrientes mais absorvidos. E quando eu tenho micronutrientes, são os nutrientes que menos são absorvidos pela planta, tá? E dentro dos macronutrientes, nós dividimos eles temos duas separações dentro desses macronutrientes. Primeiro, o que nós chamamos de NPK. O NPK é a sigla das moléculas de nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Essas três macromoléculas são basicamente a água do ser humano. Sem água, nós não vivemos. Assim como as plantas, sem esses nutrientes, essas macromoléculas, esse NPK, não sobrevivem de jeito nenhum.
não realizam crescimento, não realizam processo meristemático, não crescem folha, não crescem fruto, não desenvolvem caule. Sem esses 3 macronutrientes, não existe planta, beleza? E nós temos mais 3 macronutrientes conhecidos como cálcio, magnésio e o enxofre, tá? O que vocês precisam correlacionar com esses nutrientes? Entender que tudo que é macronutriente está relacionado a desenvolvimento estrutural da planta. Então, por exemplo, sem nitrogênio, sem fósforo, sem potássio, eu não tenho folhas verdes, eu não tenho um caule desenvolvido, eu não tenho criação de fruto, tá? Sem cálcio, sem magnésio e sem enxofre, eu tenho deficiências hormonais da planta. Nós vamos estudar ainda mais à frente sobre os hormônios vegetais. Mas sem esses 3 macronutrientes, cálcio, magnésio e enxofre, existe uma grande deficiência de hormônio vegetal, tá? Por outro lado, nós temos, como nós falamos, os micronutrientes. Quem são os micronutrientes? Os micronutrientes são esses da tabelinha aqui do lado. Cloro, cobre, boro, manganês, zinco, molibdênio, ferro, enfim. Para que serve esses micronutrientes? São eles os responsáveis pela manutenção fisiológica da planta, tá? Então, por exemplo, uma planta que cresce o fruto, uma mangueira. Nasceu uma manga que era para ser de 10 centímetros, mas nasceu com 2 centímetros. É deficiência de algum desses micronutrientes. A flor daquela roseira deveria ser grande, volumosa, mas ela está meio murchinha, meio sem cor. Deficiência de micronutrientes, tá? Então, fisiologicamente, as funções dessa planta não estarão homeostáticas, ou seja, não estarão em equilíbrio, tá? Então, esses micronutrientes são necessários para que ela faça o seu funcionamento equilibrado, que funcione de forma equilibrada. Enquanto os macronutrientes está ligado à produtividade não, ao crescimento estrutural da planta. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá, para um próximo slide. Para a gente finalizar, isso é um assunto bem curtinho e tal, nós temos aqui também um tema chamado de hidroponia. Alguém já ouviu falar em hidroponia? Tenho quase certeza que já. Pelo menos aqueles que já foram alguma vez no mercado, já foram lá pegar um pezinho de alface, né? E tá lá, ó, alface hidropônico. O que é o hidropônico? E aí eu faço essa perguntinha para vocês. O que é? Para que serve? Entendeu? Como que funciona? Basicamente, o hidroponismo é uma atividade que foi criada pelos agricultores para facilitar e aumentar a produtividade das plantas, especificamente das verduras, né? Que são monocotiledôneas. De plantas monocotiledôneas que não necessitam, que não possuem raízes axiais, e sim aquelas cabeleiras. Por quê? Na hidroponia, você extingue a necessidade do solo, da terra. Você cultiva as suas verduras, os seus vegetais, as suas plantas em água, somente água. Como vocês podem ver nas figuras, essas plantinhas, esses alfaces, rúcula, enfim, estão todos imersos com sua raiz dentro de uma região alagada, de água. Só que essa água não é simplesmente água, é uma água controlada com aqueles macro e micronutrientes que as plantas precisam retirar do solo, tá? Então, para que serve a hidroponia? A gente falar em serventia, ela tem serventia para N fatores. Primeiro, você não necessita de grande
hectare, de muita terra, de um local extremamente grande para o plantio. Serve para você controlar melhor o crescimento também dessas plantas. Porque imagina assim, ó, na hidroponia, de 20 a 30%, o crescimento do vegetal ocorre de 20 a 30% mais rápido do que uma planta no solo. Por quê? Porque ela não precisa se preocupar com, por exemplo, chuva. Ah, tem pouca água, tem muita água no solo. Ah, esse solo tem pouco nutriente ou tem muito nutriente. A única preocupação da planta é absorver água já nutrida com os macros e micronutrientes. Então, o que resta para ela? Crescer, 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 se desenvolver perfeitamente, tá? Então, essa é a forma de funcionamento dela. É vantajoso? É vantajoso até certo ponto. Por quê? Torna-se um plantio, uma atividade um pouco mais custosa. Por quê? Porque você precisa de todo um aparato, você precisa, além de controlar essa quantidade de água e de macro e micronutrientes, você precisa controlar a umidade do local, precisa controlar a luminosidade, a temperatura, enfim. Por isso que quando você vai no mercado, os seus alfaces hidropônicos normalmente custam R$1,5, um olho e 2 cílios, alguma coisa assim do tipo. Porque é realmente muito caro, porque o custo de manutenção desses vegetais, dessas plantas, acaba se tornando um pouco mais caro. Então, para que eu coloquei essa hidroponia? Para vocês perceberem a respeito dessa atividade de absorção da raiz. A raiz, a planta vai se desenvolver de acordo com de acordo com aonde ela se encontra, com que tipos de ambiente de macro e micronutrientes compõem o solo no qual ela está. Se ela tem um solo pobre em nutriente, obviamente ela vai ter que encontrar alguns outros mecanismos para se desenvolver melhor. Se ela tem um solo, uma região extremamente rica em nutriente, em água, ela só tende a crescer. E essa foi a ideia da hidroponia. Enquanto um cara planta na terra um alface que vai levar 15 dias para crescer, na hidroponia já vai levar 7 a 8 dias. Porque ele tem um controle de macro e micronutrientes bem melhor do que no próprio solo. Que ele depende do enriquecimento daquele solo para poder fazer o crescimento daquele vegetal, daquela planta. Beleza? Galera, é isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um videozinho curto aí, nada muito complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar o máximo possível. Peguem, estudem, revejam o vídeo se necessário, tá? E eu vou estar colocando aí uma atividade para vocês realizarem junto com o assunto desse vídeo. Então, espero aí vocês na próxima aula. Fica com Deus e vamos que vamos, hein?